Hoje, logo de cara, já vou de visual novo, inventei de cortar meu cabelo. Gente, eu sempre faço isso, sabia? Quando eu tô com, às vezes, uma crise de ansiedade ou alguma coisa assim, aí eu pego, é sempre o mesmo corte, aí eu pego, jogo o cabelo pra frente, corto aqui, o cabelo inteiro, corto aqui, depois pego a franja, aí corto aqui, enrola e corto aqui. Só que dessa vez eu dei uma puxadinha assim, e aí hoje é o primeiro dia do cabelo seco. Ele ainda tem 10 dias para se acostumar, ainda está assentando, mas queria dividir um pensamento que veio essa semana, que eu acho que casou com algumas coisas que eu venho pensado, sabe, nesses últimos tempos. Uma vez eu conversei com uma amiga, Natália, que até a gente gravou um podcast juntas, inclusive, Nath, brigadíssima, viu? E Nath, eu tô pegando depois que você foi para São Paulo, viu? Porque aqui sempre foi Natália, mas esse podcast, ele fez muita diferença para mim, assim. É interessante porque eu conversando com uma amiga que também assistiu o podcast, ela disse assim, Bia, é impressionante a diferença entre vocês duas, até a nível de vivência mesmo, é como tu se transformou numa menina na frente dela. E realmente foi assim, a sensação que eu tive foi essa mesmo, né, de quanto aprendizado ainda eu tenho para trilhar e para conseguir me desenvolver e crescer e chegar onde eu quero chegar, né? É muito legal isso. E aí a Natália, ela trouxe algumas questões, né, para mim, de forma totalmente pessoal. Ela disse, olha, você ainda coloca muito a sua felicidade nas mãos do outro. E por que que ela disse isso? Porque eu falei que o meu grande sonho na vida era casar. E essa é uma conclusão que eu tenho, gente, há pouco mais de 2 meses. É uma coisa que, assim, super recente. Eu sempre quis casar, mas sabe quando você tem a consciência da coisa? Eu vim ter a consciência de falar abertamente, de dizer que é isso que eu quero para minha vida, agora, né? E desde esse processo que eu entendi que é isso que eu quero, eu venho em um outro processo, dentro dessa mesma estrutura, como que eu quero viver isso, esse casamento, né? E aí ela me trouxe essa questão de, olha, você está colocando a sua vida, sua felicidade nas mãos do outro. E aí eu assisti num vídeo de uma menina, ela disse que ela tinha passado por um relacionamento muito ruim, que ela aprendeu com a avó dela que para você ficar rica só tem 2 formas, ou você nasce rica ou você casa com um homem rico. E é engraçado porque esse comentário da avó dela é um comentário que às vezes a gente escuta muito dentro de casa, né? Dos familiares, dos tios, né? A gente escuta muito próximo a gente. E aí essa menina, de uma forma bem particular, ela viveu muitas coisas que não foram boas. Ela acabou vivendo várias situações de abuso, inclusive violência doméstica. Tudo para se manter na relação porque era isso que ela tinha aprendido, né? E ela contando esse vídeo, ela está numa fase de ela ser a grande razão da vida dela e o grande patrimônio da vida dela. Quando eu comecei a ouvir esse podcast dela, nesse processo que eu tô, o que foi que me veio de imediato? Eu disse, cara, ela tem toda a razão. Ela precisa ser a prioridade na vida dela, inclusive é uma coisa que eu falo muito no TikTok, né? A gente precisa ser a prioridade da nossa vida. E aí, como que eu caso sendo prioridade da minha vida quando a minha felicidade, ela estaria, né, o grande sonho seria estar dentro de um casamento, de um relacionamento para a vida inteira. Aonde que isso acontece, né? E aí ela, falando a experiência dela, disse, olha, hoje eu sou meu grande patrimônio, eu hoje faço tudo por mim. E aí ela falou, ela estava numa viagem sozinha, ela que não saiu dos relacionamentos sem nada e de repente ela foi reconstruir a vida dela. E aí eu fiquei pensando em dar uma misturada com física quântica e lei da atração, enfim. A física quântica, ela fala sobre o acesso às coisas. Eu preciso acessar a frequência dos lugares para eu chegar nesses lugares.
a minha versão de tudo já existe. Então, a minha versão pobre existe, a minha versão rica existe, a minha versão casada existe, a minha versão magra existe, a minha versão gorda. Todas as minhas versões existem. O que é que eu preciso fazer para acessar isso, segundo a física quântica? Eu preciso entender como que vibra essa frequência e vibrar nessa frequência até que tudo se materialize ao meu redor, certo? Entendendo um pouquinho dessa linguagem da física quântica, entendendo os meus sonhos mais profundos, entendendo a razão lógica dessa menina que ela afirmou que o maior patrimônio da nossa vida precisa ser a gente, precisa mesmo. Ao mesmo tempo, eu não estou errada em desejar o que eu desejo. E ao mesmo tempo, eu preciso ser minha prioridade. Em como que eu caso tudo isso? Quando eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer? E aí eu não preciso ficar na noia de quando. Eu acho que eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim, essa foi a chave. Esse foi o meu entendimento. Eu disse, pronto, agora eu entendi, agora casou para mim. Eu tendo a certeza de que tudo que eu quero vai acontecer, de que aquela personalidade vai ter a minha pessoa, aquela forma de agir comigo vai ter a minha pessoa, a pessoa que vai ficar comigo, né? Aquele estilo de vida que eu vou ter, aquela realidade de vida que eu vou ter, eu me coloco como prioridade porque eu sei que tudo isso vai acontecer. E eu preciso me colocar como prioridade, porque as pessoas, quando se aproximam da gente, pode prestar atenção, elas sempre se aproximam porque quando a gente está bem. Ninguém se aproxima da gente quando a gente está mal. É quando a gente está autoconfiante, é quando a gente está bem com a gente mesmo, sabe? Quando a gente está assim, chegando nos cantos e é você, e você está completamente suprida de você. E realmente isso é real. Aí o que acontece? Aí a gente vai entrando numa relação, aí a gente amofina, fica ali vivendo a vida do outro, o outro acaba perdendo interesse pela gente, porque não foi aquilo que ele se apaixonou. Ele se apaixonou pelo volume que eu era como pessoa. E eu gostava da minha versão quando eu estava comigo também. Só que a minha carência gosta da versão de estar sendo amada. E aí, como que fica isso? Como que eu ajusto isso para nem ficar refém da minha carência e ao mesmo tempo não ficar sozinha? Né? Como que eu ajusto isso? E aí o pensamento dessa menina me veio. Eu disse, cara, é isso. Física quântica total. É eu entender que isso vai acontecer e ponto. E eu não ter medo de perder nada, porque tudo aquilo que eu quero eu já tenho. Tudo aquilo que eu quero eu já tenho. A minha pessoa, eu já tenho. A realidade de vida, eu já tenho. Tudo aquilo que eu quero, eu já tenho. E é engraçado que quando você começa a vibrar em outra frequência, isso é muito real. E realmente é, porque a sua postura muda. Eu fui fazer um curso e as meninas, depois de, 15 dias, quando elas voltaram, que elas me viram, elas disseram, Bia, você está diferente. Você está diferente na postura, você está diferente na fala, você está diferente. Porque eu vivenciei uma frequência completamente diferente da que eu tinha, que era a frequência que eu queria. Era exatamente aquilo que eu buscava. E eu vivia aquilo. E não foi só durante o curso, foi depois do curso. Ainda intensamente. Eu vivi aquilo de uma forma muito viva e muito libertadora também. E aí eu voltei completamente desencaixada com a minha realidade. Disse, cara, é o seguinte, eu tô nessa vida aqui, mas essa vida não é mais minha, não. Simples assim. Então, quando você acessa essa frequência, cara, aí faz todo sentido. Talvez se eu tivesse, inclusive, visto esse vídeo dessa menina em outro momento, eu não tivesse nem tido nenhum entendimento do que eu estou dividindo agora. Mas porque eu mudei a minha frequência, vi o vídeo dessa menina, eu disse, cara, entendi perfeitamente agora como que eu vou encaixar tudo na minha vida. Eu posso continuar com o meu sonho, eu tenho o direito de ter o meu sonho, mas eu não posso ficar refém dele. E não é desconectando, como algumas vezes eu já comentei. Ah, eu vou desfocar nisso. Não, não é desfocando. É pelo contrário. Você desfoca, tá?
Mas não é porque você se distrai, é porque você tem tanta certeza que não tem por que você se distrair, é só esperar. Sabe quando você faz um pedido no Mercado Livre ou na Amazon, onde quer que seja, você fica esperando chegar. O máximo que dá na ansiedade é você, de vez em quando, ai, será que tá perto, será que não tá? Que a gente fica ali olhando, eu pelo menos olho no correio, né? Você fica olhando assim, ai, como é que tá, não sei o que tá. Mas você sabe que vai chegar. Quando não chega, é uma raridade, mas você fez uma compra. Essa compra tem uma data estimada de entrega. É só esperar. É só esperar. Então, eu acho que com relação a essa dualidade que eu tinha em dúvida, eu fazia a defesa de uma coisa, mas sabe quando a resposta não se encaixa, você fica, será que é isso mesmo? Mas não está fazendo muito sentido, assim, não tá? Agora fez sentido para mim, porque de fato sou eu focar em mim, focar nas minhas preferências, focar naquilo que eu sou como pessoa, na minha integridade, tô lendo pra caramba, assim, tô totalmente enfiada em mim. E ao mesmo tempo não estou nem um pouco preocupada com meus sonhos, porque eles já aconteceram. Eles já aconteceram. Eles não vão acontecer, não está no meu futuro, está no meu presente, porque a Bia de agora, a que está falando com você, é a Bia que tem tudo. É a Bia que está casada, é a Bia que tem a situação financeira X, é a Bia que está trabalhando Y, é a Bia que está morando Z. Toda essa Bia que está falando com você agora é essa Bia que tem tudo. Você não está vendo aí da tela, mas ela tem. Então a concepção é essa. E para mim foi uma virada de chave absurda. E vocês estão vendo isso aqui não é café, né? É chá.